Você está numa empresa fazendo uma avaliação admissional. Fazer uma avaliação periódica, identificar um funcionário, um trabalhador com determinada patologia e tratar disso com um plano de saúde à disposição é relativamente mais fácil do que você determinar isso na admissão. Eu já me deparei com algumas situações assim bem incomuns. Por exemplo, eu estava trabalhando, coordenando uma empresa de call center e me chega o caso de uma candidata que, ao final da avaliação médica, ela já tinha passado todas as avaliações, né? Quem trabalha em call center sabe que o trabalhador faz fonoaudiólogo, faz psicólogo e tal. Chegou no médico e o colega identificou realmente que ela tinha um tratamento pregresso para depressão muito recente e que ela não tinha, assim, digamos assim, um equilíbrio psíquico, porque existem trabalhos que, por mais organizados que sejam, têm realmente uma demanda maior psíquica, não é verdade? Controlador de voo, por aí vai. Call center é um deles. E você vai dizer, a senhora está inapta para esse trabalho, sabe? E, bom, aí eu digo, o senhor está apto, a senhora está apta ou inapta. É uma decisão médica. Essas consequências da minha decisão, elas vão impactar tanto para a empresa quanto para o candidato, que pode se transformar num funcionário. Quando você está dentro da empresa, ele passou para o lado de dentro, no caso de call center, ela começa a apresentar os sintomas que ela tinha anteriormente, antes de ser admitida na empresa. Aí ela vai, se afasta, abre um processo trabalhista, põe na justiça, e a primeira coisa que pode aparecer numa perícia, o trabalho serviu para agravar o sintoma dessa jovem. Né? Ele vai servir como concausa. Né? E isso já gera um passivo para a empresa, porque de imediato ela tem que ter um advogado, tem que ter um assistente técnico para atuar nesse processo. Então, toda demanda, ela exige um custo da empresa. Por outro lado, né, se o médico admitiu aquela pessoa e ele achou que, poxa, eu fiquei em dúvida, ele pode estar causando um dano a uma pessoa para um trabalho em que ele não pode modificar a essência daquele trabalho, por mais organizado que seja, não é verdade? Então, assim, ficamos. Quando é que você diz, o senhor ou a senhora não está apto, avaliando fatores biopsicossociais? Por quê? Ele pode entrar com um processo criminal. Eu fui impedido de trabalhar e não tenho nenhuma evidência. Então, existe, assim, digamos, uma linha muito tênue entre a minha responsabilidade técnica, o passivo jurídico que eu posso estar me expondo, não é? E o que eu posso prejudicar o trabalhador, a empresa. Eu gostaria que essa questão prática do dia a dia, principalmente no exame admissional, fosse discutido de uma forma rápida, não é, pelos debatedores. Próximo. Alberto Almeida, da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Bom, além de médico do trabalho, eu sou psiquiatra. E quando nós discutimos colocar esse tema em discussão, foi em relação, principalmente, à questão da admissão no trabalho em altura e espaço confinado. Né? E o colega já levantou bem a questão do exame admissional, a complicação que é. O que o João falou, o que o João expôs, perfeito, beleza, maravilha. Para quem já está trabalhando. Isso é a minha visão. Agora, para você fazer uma avaliação de quem vai entrar é complicado. Né? Porque essas empresas que selecionam trabalhadores, principalmente empresas grandes ou para cargos importantes, ou mesmo os outros, as psicólogos, o pessoal faz um monte de testes, consegue avaliar um pouco mais o perfil da pessoa para aquele trabalho. Mas a gente é uma linha tênue, porque é difícil você saber, porque quem faz medicina no trabalho sabe que quem vai entrar na empresa não tem nada. Quem vai sair tem tudo. Isso é muito comum. Então ele quer trabalhar, ele se propõe a trabalhar. Não é? As coisas começam a complicar se ele não tem uma estrutura de personalidade, de pessoa, que aguente uma pressão lá, seja a pressão do próprio trabalho, da produção, ou seja porque ganha um plus a mais e aí tem medo de perder, ou porque é pressionado por isso, por aquilo. Quer dizer, existem vários motivos, né? Como eu vi lá tem um colega de Rondônia aqui, fazendo treinamento para... Eu atendi uma empresa que foi prestar serviço na Giral, lá na usina de Giral.
Aí o técnico de segurança estava falando, fazendo entrevista com o trabalhador. Tem medo de altura? Não. Não, nunca tive, nada. Aí, olha a função, amarrar os ferros para fazer aquele paredão, né? Lá em cima, não sei quantos metros de altura, ele chegou lá e travou. Foi um custo para tirar ele de lá. Então, realmente... Agora, eu não vou fazer pergunta, porque eu acho que a grande dificuldade está em você selecionar essa pessoa que vai fazer um trabalho, né, que você não sabe qual vai ser a reação dele. Quer dizer, tudo isso que a Rose falou, de perguntar, pode até fazer, mas é complicado isso. E não sei por que colocaram isso aí, porque, de repente, alguém vai estar exigindo que faça essa avaliação. E como é que é feita essa avaliação? Quais são os testes que vai garantir? Né? Nós discutimos isso bastante. Né? Então, é só isso que eu queria comentar. Ok. Doutora Vilani, do Corpo de Bombeiro de Brasília, eu gostaria de saber aí a respeito, né, o que a mesa pensa com a nova jurisprudência que foi colocada agora, que o perito pode vasculhar o Facebook e suspender o auxílio ou o afastamento que a pessoa, né, está, desde por estar vendo que ele tá com estresse no trabalho, sem trabalhar, mas ele postou no Facebook, por exemplo, que está na praia. O que isso, na verdade, não quer dizer que ele não esteja com estresse. Isso foi publicado agora recentemente e está aguardando, então, a publicação de uma portaria interministerial. Quem quer começar? Doutor João, doutora Rosilane? Pode ser doutor João? Vamos lá, obrigado pelas intervenções. Em relação à questão da admissão, que eu acho que foi o principal tópico das duas primeiras intervenções, no admissional, teoricamente, a gente já tem que ter reconhecido se tem ou não tem a presença do risco, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma situação de risco, e aí poderia ser um risco físico, um risco químico, mas aqui a gente está abordando o psicossocial, a gente tem que pensar nos critérios de aptidão para expor aquela pessoa a desenvolver um trabalho que tem um determinado risco psicossocial, levando em consideração a possibilidade daquela pessoa perder o seu nível de saúde ao ser exposto àquela situação. A partir do momento que eu reconheço o risco e eu reconheço a minha incapacidade de fazer uma gestão daquele risco, então eu tenho uma justificativa para, no admissional, considerar que aquela pessoa está inapta a exercer aquela atividade como uma proteção ao trabalhador. Agora, entre você avaliar e você explicar isso para ele, existe um longo caminho a ser percorrido, técnicas a serem desenvolvidas. Sobre esse caso, da trabalhadora da calceira, uma semana depois ela veio com um irmão, que era um policial ao lado dela, armado, tomar satisfação dentro do consultório. Satisfação extremamente constrangedora. Do ponto de vista, vamos falar, epidemiológico, talvez esses sejam os casos exceção, né? Então, lógico que a gente escolhemos uma profissão que não é tão simples, ainda bem, os casos de exceção vão acontecer e a gente vai ter que estabelecer as nossas estratégias de enfrentamento para lidar com esses casos. Mas eu acho que o principal recado desse ponto é que a gente reconheça a presença do risco psicossocial ou não no ambiente de trabalho, os riscos que são mais globais e, lógico, que a partir de uma avaliação individual da pessoa que chega se candidatando àquela determinada vaga, seja determinado a capacidade, a aptidão ou inaptidão. E o Alberto terminou falando do exemplo que eu ia comentar, do professor Morrone, quando a gente fez um primeiro evento de discussão de avaliação psicossocial na Associação Paulista de Medicina do Trabalho. A primeira intervenção do Morrone, quando se discutia como fazer essa avaliação, eu vou pedir uma avaliação psicológica, eu vou aplicar um questionário, ele fazia assim, pergunta se a pessoa tem medo de altura. Sua avaliação psicossocial para trabalho em altura começa por aí. Então, na verdade, como a Rose falou bem, nós temos que ter os nossos instrumentais para que a gente esteja confortável ao fazer essas avaliações. E as perguntas sobre avaliação psicossocial para trabalho em altura e espaço confinado, elas se repetem muitas vezes pela falta de referenciais. Então, a ANANT já se propôs a discutir, por exemplo, a avaliação do eletroencéfalo, mas a pauta para se discutir as outras estratégias de avaliação específica para trabalho em altura
pode ser levada para a ANANT como sendo um indicativo da montagem de uma diretriz ou uma recomendação técnica. Então, acho que isso tem que partir. A gente já vê isso nos eventos, essa necessidade que os colegas têm de ter algum direcionamento de como fazer essas investigações, e eu acho que isso pode ser levado para a ANANT como a associação que preza aí, do ponto de vista técnico-científico, para que isso seja levado como uma discussão e seja difundido nacionalmente essa questão da avaliação psicossocial. Mas eu acho que o primeiro ponto é pensarmos se nós estamos sabendo fazer uma avaliação médica na qual é necessário se conhecer o psicossocial dos indivíduos que vão ser expostos a determinadas situações. E só pegando o gancho da discussão que a colega Milane colocou sobre o Corpo de Bombeiros, eu não estou aqui como perito do INSS, mas eu vou falar do ponto de vista da avaliação psicossocial. No primeiro lugar, a perícia ela deve analisar todos os elementos para que se subsidie uma determinada decisão. Nesses elementos, a Rose pontuou bem que existe um calhamaço de pontos que devem ser observados na hora de você tomar uma decisão, pensando do ponto de vista previdenciário, pela capacidade ou incapacidade, ou se a gente falar das empresas, da aptidão e inaptidão. Não é porque eu vi uma foto no Facebook que isso vai ser o motivo que vai consolidar a minha decisão. Isso pode ser um elemento a mais que eu vou utilizar para construir o meu argumento. Então, lógico que alguém que chegue com uma história compatível com um quadro que tem um risco psicossocial, biopsicossocial, que tem um tratamento comprovado, que tem outros elementos que vão me ajudar a concluir pela capacidade, incapacidade, aptidão e inaptidão, todos esses elementos devem ser levados em consideração e devem ser pesados na sua análise. Agora, a discussão do uso dessas ferramentas, das redes sociais, das novas tecnologias, eu acho que isso não deve... a gente não pode fugir da realidade. Se existe o elemento, se existe a prova, ela deve ser levada em consideração, mas deve ser instituído um peso para aquela prova na análise global da situação específica. Queria contribuir também um pouquinho. É como eu disse, né? A proposta é que o médico ele não tenha... Tá ligado, pior que tá. Então, melhorou, né? A proposta é que não haja essa resistência, essa hesitação do médico em fazer esse tipo de avaliação. Quantos de nós aqui já não admitimos, não fizemos um exame admissional muito bem feito e admitimos um trabalhador para trabalho à altura que não teve nenhum histórico de epilepsia e teve uma crise epilética, ou alguém que entrou e não tinha nenhum quadro de cardiopatia, não tinha nenhum histórico de hipertensão e que fez hipertensão grave, que precisou se afastar, ou uma asma severa, maligna, enfim. São várias as doenças, são várias as situações que os médicos do trabalho se deparam e que não foi possível identificá-las no momento do admissional, mas que depois serão tomadas as medidas de proteção à saúde daquele trabalhador, seja adaptando o trabalho a ele ou lhe dando restrições, enfim. O que eu queria reforçar é que, sim, o médico tem condição de fazer essa avaliação. Nós não temos que ter esse tipo de discriminação, essa é uma palavra forte, não seria bem discriminação, mas de medo, de hesitação de fazer essa avaliação, porque nós fazemos também em relação às outras doenças, certo? E Vilani, sim, eu, neste caso, eu chamaria para a avaliação, para a reavaliação desse afastamento, aquele servidor que está afastado, aquele militar que está afastado e que apareceu. Não é como você mesmo falou, não é porque está na praia que ele não está doente. Vai ver que isso aí fez parte, até teve um esforço grande da família para poder levá-lo para tentar ver o dia, o sol, o mar. Me lembrou um colega que fez uma perícia e
Ele deu alta para a paciente porque ela é servidora pública e ela é uma mulher, chegou de bolsa e de unha pintada. Se um dia vocês me encontrarem na rua, sem bolsa, sem estar com a unha pintada, descabelada, vocês me interditem na hora. O que não quer dizer que eu não possa estar com quadro depressivo. Eu ainda não tive, mas não quer dizer nada, né? O fato de uma pessoa estar com a unha pintada ou cabelo escovado, vai ver que foi um grande esforço da filha, da mãe, do marido, para poder dar uma melhorada e tentar fazer com que aquela pessoa saísse. Não vamos fazer um diagnóstico pela roupa, pela cor do esmalte ou porque a pessoa está viajando, certo? O melhor é trazer e fazer avaliação clínica diante do periciado, diante do trabalhador, fazer a avaliação médico-pericial completa como ela deve ser. Em sendo constatado isso, tá? Um colega consultado no admissional Para trabalho em altura? você conclui com aptidão ou inaptidão? Ou você pede avaliação dos especialistas? Depende do resultado da minha avaliação. Quando eu fiz a avaliação clínica, quando eu fiz a anamnese, se eu tenho certeza, segurança, o meu convencimento que está apto, está apto. Se eu tenho dúvida, eu peço uma avaliação. E para estar inapto, já tem que chegar ali numa situação muito comprometida. Mas se não está inapto e me restou dúvida, eu posso pedir uma avaliação para subsidiar o meu raciocínio não determinado. Certo? Enquanto eu estou apenas presidindo a mesa, mas eu fui tocado enquanto psiquiatra também, só lembrando que assim, o diagnóstico, por exemplo, para depressão, é que, por exemplo, nos últimos 15 dias, a pessoa esteja com humor deprimido na maior parte do tempo, né? O que não significa, principalmente em recuperação, que a pessoa possa ir para a praia, para uma praça pública. Outra é que nós médicos não temos o papel de polícia, né? Isso é uma coisa muito séria. Eu vejo isso, eu não tinha conhecimento, né, dessa, acho que você falou portaria, né, interministerial, né? Mas eu vejo isso com uma gravidade. Eu sei que eles estão discutindo a questão de rever um afastamento parcial ou não para as questões, os casos de depressão, o que eu acho que vocês já fazem, né? Essa questão da readaptação, né, do trabalho, o quão o trabalhador pode ir ou não. Mas essa questão das redes sociais é até mesmo uma fraude. A pessoa pode montar uma foto e colocar na rede social também, você pode ser vítima de uma fraude. Então isso é um pouco grave, né? Porque no Facebook a gente brinca que é o mundo feliz da tela azul, né? Você não vê ninguém triste, no Facebook, vê no máximo irritado, né? Mas triste, assim, triste, pobre, feio, ninguém tá no Facebook, né? Então é um pouco complicado você mediar uma conduta perante a rede social. É bem preocupante isso, mas é só isso que eu queria esclarecer. Ok, então gostaria de agradecer aos palestrantes, agradecer a professora Vera também, e já dando sequência, eu encerro a mesa, já entreguei o certificado aos colegas, e bom fim de evento a todos vocês, e passo a palavra à nossa conselheira Rosilane. Obrigada, conselheiro Leonardo. Boa viagem, bom retorno ao Piauí. Sem demoras. Vamos passar a palavra, então, para a professora Vera Lúcia Zaia, que é médica do trabalho e psicóloga, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, é membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CFM, é membro da Câmara Técnica de Bioética do CREMESP,
é membro da Comissão de Título de Especialista em Medicina do Trabalho da ANANT, é membro editora associada da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, faz parte da diretoria da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, federada à ANANT, em São Paulo. É também membro do programa de pós-graduação Stricto Sensu de Bioética do Centro Universitário São Camilo. Professora Vera, a senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. É um desafio fazer com que vocês, e agradecer vocês estarem aqui no final desse evento para ouvir algumas conceituações de ética e bioética. Eu vou trazer muito mais uma reflexão e uma discussão, agradecer à Câmara Técnica a possibilidade de fazer esse diálogo com vocês. E, embora eu tenha trazido muitos slides, eu não pretendo passar todos, até porque eu acho que pode cansar nesse final de discussão, mas quem sabe essa apresentação que está disponível, obviamente, ela é para embasar um pouquinho essa reflexão ética e bioética na área da medicina do trabalho. Opa, já comecei bem. Fiz algo errado. Você coloca de volta ali para mim? Pronto. Então, como é que eu pensei em dividir? Eu dividi em 3 partes, muito rapidamente, tudo que eu apresentar é uma pincelada, tá? Só para a gente começar a chegar perto do tema. Então, começar a falar um pouquinho de conceitos, passar para as questões dos problemas, dilemas ou conflitos, que tem várias definições sobre isso também, e quem sabe terminar com quem é o sujeito ético, portanto, quem é o médico do trabalho enquanto agente moral e sujeito ético. Em homenagem ao professor Marco Segre, que foi um médico do trabalho que faleceu recentemente e um grande professor de bioética, eu vou começar e terminar a apresentação falando sobre as posturas dele, como é que ele fazia a leitura dele de ética. Então, ele defendia muito a ética da reflexão autônoma, e ele diz o seguinte: fazemos de conta que não partimos de nenhum pressuposto e é muito mais difícil buscarmos nossos próprios fundantes da postura ética. É mais fácil seguirmos normas, regras e leis. A medicina do trabalho, ela convida o médico do trabalho a ficar muito preso, isso não é nenhum demérito, né? Mas ficar muito preso às normas, regras e leis. E quando a gente vai se perguntar quem somos nós e o que é que a gente faz, a gente acaba não se posicionando e não buscando os nossos fundantes e pressupostos éticos, né? Opa, é para cá. Eu trouxe definições, então, só para separar um pouquinho, ética moral, ética médica e bioética. Uma pincelada muito rápida, tá? O que é uma definição de ética? Ética e moral, só a título rapidamente, são sinônimos se você pegar a raiz da palavra, ou grega ou latina, ela quer dizer costumes, comportamento humano, como base. Nós acabamos dividindo um pouquinho ética e moral em 2 posições diferentes. A moral como algo que nos é dado, que vem da sociedade, da comunidade, daquilo que a gente aprende, e ética, aquilo que o nosso fundante interno que a gente vai desenvolver. Tá? O Witt é um bioeticista, ele diz de ética: a realização de uma reflexão disciplinada dessas intuições morais e das escolhas morais que as pessoas fazem. O Peter Singer é outro filósofo australiano, radicado nos Estados Unidos. Ele vai falar que é um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam ou chamam a si a autoridade de guiar essas ações. Quer dizer, o sujeito ético atuando, né? O estudo sistemático da argumentação sobre como devemos agir. E isso não é necessariamente fácil, porque nós temos que nos posicionar. E o que é se posicionar em saúde ocupacional? Moral,
O Padre Vaz é um dos maiores estudiosos da moral aqui no nosso país. Ele vai falar que é hábito do indivíduo de agir segundo o costume estabelecido e legitimado pela sociedade, o privilegiar a subjetividade desse agir, né, nessa realidade histórica e social dos costumes. Estou passando muito rápido só para a gente chegar aonde a gente quer. O que a gente trabalha? A gente trabalha muito em cima do que a gente chama de ética médica. E ética médica, ela se baseia muito nos códigos de ética médica, que tradicionalmente eram códigos deontológicos e que ao longo da história da evolução das sociedades e da modificação desses códigos se tornou códigos de ética e agora códigos de bioética, com traços da bioética dentro dele, né? Então, normalmente eram deontológicos. Deontológicos quer dizer deveres. E quando a gente pega o código, se vocês lembrarem bem, tem 100 e poucos artigos. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E 10 artigos pode. Que são os direitos, que é a diciologia, né? Então, quem sabe a gente pode discutir um pouquinho quais são os direitos e deveres do médico do trabalho nessa área. Aqui é só para mostrar rapidamente um esquema que a gente trabalha muito em normas, regras e leis, e a área da medicina do trabalho tem que se preocupar com o trabalhador, quais são as ética e bioética dos profissionais da saúde e das interrelações interpessoais nas empresas também. Aqui, só para mostrar muito rapidamente, eu tirei todos os slides que marcavam os artigos que falam do médico do trabalho. Porque eu entendi que nesse fechamento desse fórum, isso é muito fácil a gente encontrar no código, eu posso depois disponibilizar para vocês. Mas um pouco da evolução. Tá? Lembrando que nesse último código a gente fala muito de autonomia já. Autonomia de todos os envolvidos. Né? O paciente, o trabalhador, o médico, o profissional da saúde. Então, muito bem, quando eu falo de trabalhador do ponto de vista ético, vamos falar assim, ou do respeito ao outro, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que a gente tem que desejar ou implementar um trabalho digno, de preferência sem riscos, né, sem EPIs, que traga uma contribuição pessoal e profissional e que seja respeitado como cidadão e um ser humano. Respeito hoje e dignidade humana, e depois eu vou falar rapidamente sobre isso, quem sabe são as palavras da ordem do dia. O que é dignidade humana? A gente cita dignidade humana o tempo todo, mas como é que a gente lida com isso? Isso daqui é um resuminho, né? E os profissionais da saúde, a mesma coisa. Ele quer trabalhar decentemente, quer ser respeitado como profissional, como ser humano, como cidadão. Ele é um cuidador do trabalhador e é um cuidador da empresa e dos riscos da empresa. E a empresa, ela deveria propiciar um trabalho digno e sem riscos, respeitar os trabalhadores e os profissionais nas necessidades de saúde e que alcance seus objetivos no respeito ao trabalho e dando condições de trabalho. Do jeito que está escrito parece fácil, mas eu acho que todos nós aqui sabemos quão difícil é poder ter uma postura que leve a isso, né? Vou passar a bioética muito rapidamente, porque peço desculpas para quem já domina a temática, mas é um tema novo, que foi cunhado, na realidade, em 1927, mas isso foi descoberto muito recentemente, e toda a problemática ou toda a conceituação de bioética surgiu na década de 70 com esse senhor aqui, que chama Potter, que é o pai da bioética, e ele escreveu um livro, um artigo em 1970, em 71 ele lançou um livro em que ele cunhava o termo pela primeira vez. Ele, quando pensou, bioética como uma macrobioética, uma bioética pensando no planeta, na fome, na ecologia, no problema da água, do planeta, etc.
Mas os médicos foram os primeiros a entenderem que era uma área de conflito e é onde a gente poderia trabalhar. Ele fala assim: escolha o bio para representar o conhecimento biológico das ciências dos sistemas vigentes e ética para representar o conhecimento dos sistemas de valores humanos. Tá? Rapidamente, como eu falei para vocês, esse é o Fritz Jahr, que foi, mais recentemente, foi um alemão, há uns 10 anos atrás, ele descobriu um único texto desse alemão, que era um teólogo. Em 1927, influenciado fortemente por Kant, ele cria o imperativo bioético e fala o seguinte: respeita todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se possível, como tal. Esse artigo é extremamente interessante, 4 folhinhas, está na internet, é muito fácil. O que ele faz? Ele amplia a visão não só para seres vivos, mas também que as nossas obrigações morais, seres humanos, mas que as nossas obrigações morais também seriam em relação aos seres vivos. E aí a gente poderia ficar horas discutindo por que a gente sacrifica um animal, e isso é uma prática comum, né? E a gente tem várias questões em relação à terminalidade, né? O Reich também é um filósofo radicado nos Estados Unidos. Ele é o que construiu ou que organizou a Enciclopédia de Bioética. Ele diz que a bioética é o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto essa conduta é examinada à luz de valores e princípios morais. Para facilitar, eu acho que essa é a melhor, não definição, mas o campo da bioética, que é a necessidade de questionamento diante de problemas novos e a necessidade de questionamento novo ante problemas antigos que se colocam de maneira nova e inédita. O Guy Durand é um bioeticista canadense e esse slide eu considero o mais importante, quem sabe, de todos. Por quê? Agora mesmo acabamos de ter um exemplo. Necessidade de questionamento diante de um problema novo. Usa-se Facebook ou não para julgar? Pode ou não pode? Por que surgiu isso? Isso surgiu por causa dos avanços tecnológicos. Tá? Lógico que a gente poderia conversar horas sobre isso. Clonagem, aborto, fertilização in vitro. Fertilização in vitro durante décadas foi uma questão bioética. Hoje já não é mais por causa da evolução. E assim vai. Então, a bioética como um espaço de diálogo das diversas questões que não se tem clareza de qual atitude a ser tomada, discutir a dúvida, trocar opiniões com o outro e com o grupo são formas de se aproximar da bioética. Não tem certo nem errado. O que tem na bioética, e é o que eu estou tentando trazer para a saúde ocupacional, porque hoje ela é muito estudada e usada nas outras áreas da medicina, é o espaço do depende, da reflexão, da jurisprudência, da gente poder saber que cada caso pode ser um caso e como que a gente vai lidar com isso quando a gente pensa epidemiologicamente. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, essas são as áreas mais comuns, voltar aqui, da bioética. A início de vida a gente não vai pegar, né? Praticamente não está a área da bioética na medicina do trabalho. Mas final de vida, sim. São vários casos que a gente pode ter dentro da empresa, e não estou falando de terminalidade ou cuidados paliativos. Conflitos de interesse nós temos sempre. Alocação de recurso, essa, quem sabe, é uma das questões mais fortes da bioética na medicina do trabalho. A questão da ética em pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Todas as questões de meio ambiente, ciência e tecnologia, e quem sabe religião também não é uma área que a gente está muito perto disso, mas pode ser que a gente chegue, como está sendo, neste momento histórico da medicina, a introdução dos valores religiosos e espirituais para o tratamento dos pacientes. Quem sabe um dia isso também vai ter o seu valor na área da medicina do trabalho.
Aqui, só para passar muito rápido, como que a gente vai estudando. Você tem um norte para construir um raciocínio. E, quem sabe, o que a gente... Tem mais uma ainda, que é a narrativa. O que a gente mais usa na medicina do trabalho é a deontologia, que foi o que eu falei. Que é a famosa pegar o código, não pode, isso é o artigo tal que fala isso, é a lei tal que fala isso. O utilitarismo também é muito forte. Nós nascemos, vivemos e morremos numa sociedade utilitarista e, com isso, a gente acaba... Toda a problemática, por exemplo, de uma pessoa de 40 anos desempregada não conseguir mais ser empregada de novo, tem toda uma questão utilitarista dada pela sociedade moderna e pela cultura ocidental. E eu vou falar, as outras não são tão fortes, quem sabe mais para frente a narrativa que está pegando muito forte, já foi citado hoje, ouvir o trabalhador, como ele pensa, o que ele fala, etc. Eu vou falar muito rapidamente, para quem já sabe isso, alguém já ouviu falar de bioética aqui, obviamente, né? Estamos no Conselho Federal. Quando eu falo em bioética, todo mundo fala assim, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Acho que muitos já ouviram falar disso. Na realidade, isso é o que a gente chama, naquele outro slide, de principialismo. E tem uma história, por isso que eu trouxe para vocês saberem. De 1974 a 78, o governo americano pediu para um grupo de especialistas não médicos que tinha vários, tinha médico, filósofo, enfermeiro, teólogos, quais eram os princípios necessários para fazer, nortear experimentação em seres humanos nas ciências do comportamento e na biomedicina. Foi pedido para pesquisa. Eles levaram 4 anos em Maryland, na cidade de Belmont, para sair com esse quarteto. Na realidade, eles saíram com um trio. Todo ser humano tem que ter autonomia, respeito à autonomia, ou ao sujeito de pesquisa, era pesquisa na época, né? Então, as pessoas devem ser tratadas com autonomia, as pessoas cuja autonomia está diminuída devem ser protegidas. A pesquisa tem que trazer o bem e ela tem que ser justa. Imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios e a igualdade deve ser tratada como tal. Passado um tempo, descobriu-se que não adiantava só ser autonomia, beneficência e justiça. Era preciso não causar o mal, o que é um pouquinho diferente. E com isso, as pessoas entendem hoje que bioética é só isso. Não, isso a gente chama de principialismo como uma das correntes, mas tem vários outros referenciais que trabalham e que a gente precisa começar a pensar quando eu estou pensando em trabalhador. Então, eu tenho que tratá-lo como autônomo, tudo que eu faço com ele tem que ser justo e trazer benefícios, né? E não pode causar o mal. Tem outros referenciais que nós vamos trabalhar. Aqui é só para mostrar, normalmente a gente fala de autonomia mais do paciente ou do trabalhador, a beneficência e não maleficência mais em relação ao profissional como ele está lá, e a justiça em relação à sociedade. Aqui é só um desenho do público e privado. Então vamos começar a falar para a segunda parte, se eu não tiver muito, ainda tem uns minutinhos, né? As questões éticas e bioéticas. Quais são as verdadeiras questões éticas e bioéticas? Eu elenquei algumas, tá? Só algumas. Aqui, só para contar a história em 2 minutos, todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não vou entrar nesse mérito, mas o uso de pacientes ou trabalhadores de campos de concentração para experimentos era muito grande, posso depois contar quem quiser particular. Mas não precisa ir tão longe. A gente tem várias histórias da década de 60 do uso de idosos, crianças, ou o que fizeram com os negros com a questão da sífilis na década de 40 até 72, né? Mas quais são os maiores riscos, ou quais são as maiores questões,
bioéticas ou éticas em saúde ocupacional. Quem sabe eu poderia dizer, as pesquisas com trabalhadores, esse é um tema pouquíssimo discutido, mas a gente faz pesquisa e faz muitas. Por exemplo, poderíamos entender que alguns exames que são pedidos, como já foi falado aqui, podem estar entrando como um estudo de pesquisa de um grupo, e que não foi necessário. Os trabalhadores às vezes não percebem ou não se incomodam, até gostam, né? Um check-up, essas coisas, mas quando você vai fazer um estudo como um todo. Monitoramento biológico, que pode ser usado depois contra esse trabalhador pelas seguradoras ou por outras questões. O que já foi citado há pouco, os exames admissionais, periódicos, demissionais, como que a gente lida com as questões éticas que surgem, acabou de citar alguns. Atestados, isso é muito conhecido. A questão da confidencialidade e privacidade, discriminação e preconceito e as ideologias políticas. Peguei só alguns exemplos, a gente poderia conversar muito mais. Testes genéticos e assim vai, né? Opa! Aqui, outros referenciais da ética e da bioética que a gente precisa começar a pensar e que hoje está sendo muito estudado na área médica. Isso daqui não é mais filosofia, que é dignidade humana, que se fala, que se traduz como respeito ao outro, o outro igual a mim, a vulnerabilidade do ser humano, no caso, a vulnerabilidade do trabalhador, confidencialidade, já falei, autonomia, solidariedade, e quem sabe hoje a questão da prudência. Ser prudente em saúde é um eixo que nós estamos caminhando cada vez mais. Existe todo um estudo sobre bioética da proteção, encabeçado inclusive por um professor aqui da UNB de bioética, que é o professor Volney Garrafa. Aqui eu trouxe novamente, então, mais especificamente, os trabalhos científicos, o monitoramento, os exames desnecessários, o conhecimento do trabalhador, se ele autorizou. Tem todo um estudo, que também não terei tempo para falar, sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Tá? Se a gente pede isso para o trabalhador, se ele assina, se ele fica com uma via quando a gente faz um trabalho, tudo isso tem normas, vamos falar assim, ou regras, ou orientações para isso também. A liberdade dele não participar ou de não fazer um exame que você peça. Vocês conseguem imaginar vocês pedirem um exame para um trabalhador e ele falar, não faço, não quero, não participo? Mas tem casos que tem que fazer. E aí? Faz, não quero? Então, são questões que a gente precisa se aproximar. Ou porque a lei manda. E assim vai, né? Então, quais são os casos, como uma discussão, quais os casos são encontrados na clínica contemporânea que poderia traduzir esses conflitos, quais os casos do dia a dia, isso são como perguntas que eu vou deixar, como cada um se posiciona. Bem, eu acho que isso daqui ficou repetido. Eu já falei disso. Eu trouxe alguns slides só de definição. Eu acho que mais 5 minutos eu consigo. Não vou me ater muito à teoria, eu acho que já está tarde, mas só para vocês saberem. O Gui Durand, então, ele fala que a dignidade suscita respeito, que pode ser definida como não prejudicar, não explorar, ter consideração pelo outro, ter estima, reconhecê-lo realmente como outro idêntico a mim, igual a mim, portador da mesma humanidade, da mesma dignidade que eu. Trouxe um de vulnerabilidade, só para vocês saberem, a palavra vulnerabilidade vem de ferida, vulneris, né? E só para vocês verem aqui embaixo, a questão da exposição agravada a serem feridas, quer dizer, quando eu falo assim, a sessão da avaliação sistemática dos riscos e benefícios em que se encontram numa situação de exposição agravada a serem feridas. A gente expõe o nosso trabalhador, ele é vulnerável, e como e quantas vezes ele é vulnerável, né? Que pode prejudicar os seus interesses ou interesses de outro. E para fechar essa parte teórica, eu não vou ler, eu vou só mostrar para vocês como que hoje a gente pode se beneficiar de alguns conceitos da bioética. O Diego Gracia é um bioeticista espanhol, ele fala que um conflito moral
tem uma linguagem confusa e ele diferencia o que é um problema, o que é um dilema e o que é um conflito. Então, muitas vezes, quem sabe a gente precisa começar a pensar assim, eu tenho um problema, eu tenho um dilema ou eu tenho um conflito? Coisas que a gente acaba não pensando muito. Ele fala que os conflitos podem ser de fato, de valor, de dever e conflitos morais. Então, como trabalhar na área com isso? E ele fala do discurso moral, que quem sabe é a coisa mais interessante, que as decisões morais não são certas, mas sim prováveis, que essa probabilidade no mundo da ética é denominada de razoabilidade ou prudência, as decisões morais não são verdadeiras ou falsas, mas sim prudentes e imprudentes, e que o processo de busca de uma decisão é chamado de deliberação. A sociedade deliberativa é aquela que a gente tem a tarefa de educar para a deliberação nós, profissionais da saúde, pacientes e a sociedade, né? E, para fechar, o sujeito ético e o agente moral. É um só slide. Quem somos nós, vamos falar assim, ou quem é o agente moral ou o sujeito ético? Então, as exigências para um sujeito ético é que ele se implique, seja consciente de si e do outro, seja livre em pensamento, naquilo que ele pensa, que ele possa assumir uma posição, ter vontade para transformar e ser responsável. Sair de uma posição passiva para uma atividade ética. E para fechar, agradecendo mais uma vez a todos que ficaram para esse fechamento do fórum, quem sabe nós devemos questionar sempre o legalismo e as normas, utilizá-los ponderadamente para o bem de um trabalhador e pensar sobre cada situação nas empresas e discutir, obviamente. A ética deve ser centrada na pessoa humana, no outro e no trabalhador. Fechando com o professor Segre, se não se fizer de conta que cada um é autônomo, que enfrenta conflitos, que firma posições, mesmo que seja ficção, os valores morais nunca vão mudar. Ser ético é ponderar o melhor para a situação vivida, para si, para o outro, num certo contexto e num momento de vida. Conviver e respeitar as diferenças. E esse é o último mesmo. O avanço é paulatino, mesmo com alguns retrocessos, deve ser lento e na velocidade possível da macroestrutura mundial e do planeta visivelmente perturbada. Eu fecho quase que todas as minhas aulas com esse slide, porque eu entendo que esse é um momento histórico, quem sabe eu vou ousar falar do planeta. Aqui algumas referências e eu agradeço a atenção de vocês. Até agora, a aula está à disposição. Muito obrigada. Nós, então, tivemos a satisfação de ter a cereja do bolo, né? É a cereja para fechar o nosso evento. Eu queria convidar a doutora Márcia Bandini, o doutor João Anastácio, o doutor Carlos Dalla Piccola. Tem, sim, eu já vi. Já olhei antes. Doutora Joyce, por favor. Para que nós possamos fazer o encerramento. Aqui, durante todo o dia, nós... Doutora Cat, por favor. Durante todo o dia, nós ouvimos aqui os colegas falando da organização e que gostaram muito do evento e que a programação foi maravilhosa e parabenizando a Rosilane. O nome Rosilane aí foi só um apelido para a Câmara Técnica, porque nós trabalhamos juntos, nós discutimos cada tema, cada convite. Tudo foi muito pensado por todos os membros da Câmara Técnica, não foi só a Rosilane. E eu me sinto muito honrada por ser a coordenadora atual da Câmara Técnica. Ela é formada por membros, todos especialistas, todos médicos do trabalho atuantes, de notório saber de fato, e eu só estou como coordenadora por uma questão regulamentar. Ser conselheira federal titular. Qualquer um membro
da Câmara Técnica poderia e pode perfeitamente, em condições técnicas, ser o coordenador da nossa Câmara. Apenas por uma questão regimental, deve ser o conselheiro federal o coordenador. Eu queria, então, agradecer a todos os membros, porque crítica a gente faz na frente, elogio a gente pode fazer por trás, né? Porque vários membros não estão mais aqui, então eu queria elogiar toda a dedicação dos membros da Câmara Técnica. As reuniões são mensais, as discussões elas são um pouquinho pesadas, às vezes a gente sai no final do dia com dor de cabeça. É muito interessante porque, obviamente, todos não pensam da mesma forma. Às vezes a gente tem um posicionamento, não, eu sempre fiz dessa forma, é por causa disso e disso, e fica aquela proposta assim muito certa, né, quase que engessada, e um fala uma outra coisa e a gente, mas não é que tem razão? É. Então, assim, rapidamente a gente muda de opinião porque teve um argumento que nos convenceu por fundamentos técnicos, e aí a gente muda de opinião. Isso acontece com toda a Câmara Técnica, com todos nós. Eu queria passar a palavra para cada um, fazer um tchau, e eu queria agradecer a presença de todos os senhores. Eu espero realmente que saiam daqui com a bagagem pesada do conhecimento e com mais orgulho ainda no peito de ser médico do trabalho. Estou até um pouquinho emocionada. Cat? Eu fico muito feliz de ver ainda tanta gente aqui discutindo ética, porque eu acho que é a saída para o nosso país, para a nossa profissão, para a nossa atividade. E parabenizo a todos que vieram até aqui, sacrificaram um dia de trabalho, viajaram, mas eu achei que valeu a pena, não é? Foi ótimo. Sejam, então, abençoados por Deus na volta para casa e vamos pensar sempre eticamente, né? Bom, nós começamos de manhã falando de formação do especialista, terminamos falando de ética, falamos de muitos problemas, muitas dificuldades, e isso acho que realmente enriqueceu o evento de hoje. A valorização da nossa profissão como médicos e como especialistas em medicina do trabalho, essa valorização é um processo construtivo e essa união e essa participação de todos é que faz realmente com que nós possamos avançar e poder realmente falar que estamos conseguindo caminhar no sentido de valorização. Como mencionou a Rosilane, e é uma frase que eu vi também uma certa vez, hoje temos alguns cargos e algumas missões, e uma vez eu ouvi que todos nós somos transitórios, mas é da soma da nossa transitoriedade que construímos a perenidade das nossas instituições. Então é com a participação de todos vocês que nós contamos em ter nossas entidades fortes, nosso conselho, que é a nossa casa forte, a nossa ANANT forte, e com isso poder oferecer melhor saúde para os nossos pacientes trabalhadores. Obrigado pela presença de vocês. Professora Vera? Eu também queria agradecer a presença de todos e dizer que na Câmara Técnica nós estamos trabalhando muito para que não só a profissão seja mais valorizada, mas como a gente possa ajudar todos os médicos do trabalho do Brasil, e a gente se esforçou muito para que a gente pudesse começar a fazer isso de uma outra forma mais recentemente. Muito obrigada a todos. Márcia, Bandini, nossa presidente. Gente, eu vou, de maneira informal, que me é peculiar, vou quebrar o protocolo, não vou dizer um até logo para vocês, não, vou fazer exatamente o contrário. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, né? Eu acho que participar desse evento o dia inteiro, para os que continuam aqui, para aqueles que precisaram sair um pouquinho mais cedo, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente está tendo transmissão em tempo real. Eu quero dizer que a medicina do trabalho que a gente quer para o futuro é construída por nós. Então, o apelo que eu deixo aqui para vocês é, por favor, não trabalhem, não tenham dúvidas e não sofram de maneira solitária, né? Participem das câmaras técnicas, nos seus conselhos. Quem ainda não é sócio da ANANT, por favor, se associe. É uma diferença imensa, como presidente, eu digo isso para vocês,
chegar à frente ao governo, chegar à frente a uma instituição representando 3, 4 ou 5 mil médicos. O nosso peso faz diferença. Tá? Quem já foi sócio ficou distante, volte. E quem efetivamente já é sócio, muito obrigada, mas traga mais um amigo. A gente precisa se fortalecer. Tá? Então, as minhas boas-vindas a esse grupo que se fortalece ainda mais hoje. E vamos seguir juntos, porque juntos nós podemos mais, vamos mais longe e somos mais fortes. Doutor Carlos, eu cometi inclusive um lapso hoje, porque eu não o anunciei como autoridade presente, porque é também presidente do Conselho Regional do Espírito Santo. Sem problema. Olha só, já estou aqui na Câmara já há alguns anos, e com certeza, Rose, esse foi o melhor fórum do CFM do qual eu participei, sem sombra de dúvida. Tanto que, pelo menos metade ainda estão aqui presentes. E não saio daqui assim, ansiosos. As dúvidas que vocês têm, nós também temos. E sempre a gente vai ter dúvida naquilo que faz e quer fazer cada vez bem feito. A medicina do trabalho e a perícia médica talvez sejam as especialidades que mais têm um relacionamento perante as leis. A cardiologia, as outras especialidades, cardiologia, endócrina, tem a sua área de atuação específica naquilo ali. Nós, além da atuação, nós temos que observar uma série de legislação do qual a gente não pode se afastar, além de toda a parte ética. Então, acho que são duas especialidades, a perícia e a medicina do trabalho, duas especialidades que destacam disso. Nós temos muitas interações com o trabalhador, que é um indivíduo aparentemente são e que nós devemos preservar a saúde dele. Os demais normalmente vão pegar já algum paciente com alguma patologia e vão tentar melhorar aquela patologia. Nós não. Nós devemos evitar que o nosso paciente fique com complicações ou sequelas quando a gente está atuando. Então, mais uma vez, agradecer a todos aqui. Eu aprendi hoje, tá? Continuo aprendendo, graças a Deus, e espero que no próximo fórum a gente conte com a presença de um público tão assim, interessado como vocês. Doutora Joyce também, eu peço desculpas por não ter anunciado, é a nossa presidente da Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho, doutora Joyce Pessoa Ferro. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do fórum. O fórum contou com palestras brilhantes e a gente está aqui reunido para fortalecer a especialidade. Né? Como a doutora Márcia falou, é a 7ª especialidade, está em 7º lugar em registro no CRM. Então, isso é uma honra, né? Porque é uma especialidade que vem crescendo com um número de associados muito grande e a gente tem que valorizar nas federadas, estimular realmente a associação, porque nós temos muitos médicos do trabalho no DF e poucos associados, então a gente tem que continuar estimulando. E nos fóruns a gente tem essa oportunidade de encontrar colegas e aproveitar e estimular que eles se associem. E quero dizer também que a Federada DF está aberta a vocês e podem contar conosco. Obrigada. Então, eu queria dizer só mais algumas palavras e convidá-los para que todos possamos tirar uma foto aqui em cima. Dizer que o respeito, né, o resgate pela medicina, em geral, ela perpassa pela atuação, pela prática clínica diária de cada um de nós médicos. Se nós queremos resgatar o respeito pela medicina, se nós queremos ter um olhar diferenciado dos nossos pacientes, da sociedade, nós precisamos rever o trato com o nosso próprio colega médico, o trato com os nossos alunos, com os nossos residentes e principalmente o trato que nós temos com os nossos pacientes. Nós precisamos proteger o sagrado instituto do sigilo médico, o cuidado que temos que ter com o trabalhador dentro da nossa prática como médico do trabalho, sempre revendo o nosso papel, sempre preservando a nossa capacitação contínua, buscando participar dos eventos. É assim que a gente valoriza, é assim que a gente fortalece a nossa especialidade. Busquem as suas federadas, nos seus estados,
participem dos eventos, cobrem eventos, colaborem ativamente, propositivamente com as federadas. Afiliem-se às federadas e, obviamente, né, automaticamente a ANANT e automaticamente as federadas. E dentro dos conselhos regionais, busquem formar as câmaras técnicas, ajudar as câmaras técnicas, realizar eventos pequenos, rápidos, mas que tragam conhecimento para nós. É disso que nós precisamos. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Vou cobrar, hein? Em pé aqui atrás. Eu só estou aqui visitando. Angeli, onde está a doutora Angeli? A doutora Angeli é a nossa vice-presidente da ANANT da região Centro-Oeste. Doutora Angeli. Nós estamos bem aqui, arrumadinhos. Sou engenheiro.